Fala pessoal, beleza? Boa noite. Sexta-feira, tá? Dia 20 do 1. Fazer um recap aqui, nosso fechamento de mercado, índice dólar, conversar um pouco sobre contexto, gatilhos e melhores trades do dia, beleza? Eu sempre começo aqui pelo gráfico diário, pessoal, por quê? Porque é sempre interessante você ter uma referência de onde está o preço. Não está em frame maior, para ver se você pode, por exemplo, optar por trabalhar mais na ponta compradora, mais na ponta vendedora. E o que aconteceu no último dia? Aqui a gente teve, aquela conversa nossa. Aqui tivemos uma H1, depois o preço veio abaixo de barras aqui novamente, tivemos aqui uma H2. E agora, tem até que dar zoom aqui para vocês, ó, vocês conseguem observar que ele praticamente veio alguns tiquezinhos abaixo. Então aqui é uma nova tentativa de retomada dos vendedores. E aqui, uma nova máxima agora será uma H3, tá? Apenas a título de contagem de barras. Isso porque já tivemos uma wedge com um fundo duplo, então já tem um contexto para a gente pensar em uma contagem de barras. Tá? A gente não faz contagem de barras de maneira aleatória. Aqui nos 60 minutos, o dia estava bem confuso, a barra 1 abre dentro da lateralidade final do dia anterior. Você pode observar aqui que aqui, você tinha uma lateralidade, certo? O preço veio um tiquezinho abaixo, aqui abaixo da mínima do dia anterior. E aí depois tem uma boa barra de alta. Essa boa barra de alta encontra aqui já um topo duplo, nos 60 minutos, que é um tempo gráfico que é interessante você ter aberto, para você ter uma noção macro, da movimentação do preço. Às vezes você consegue se estender em alguns alvos, e isso é legal. E aí você tem uma boa barra de alta, com um topo duplo. Uma barra muito ampla, essa barra ela se distingue das demais, por quê? Porque ela é bastante ampla. Se você olhar de todas essas outras barras aqui, essa é a maior. Ela se diferencia justamente por isso. Só que aí ela fecha aqui nessa região desse topo duplo. Tá? Quando a gente tem uma barra muito ampla, se você lembrar de quando você está operando lá nos 5 minutos, quando você entra, por exemplo, logo no rompimento de uma barra muito, muito ampla, se não for um rompimento que se afaste bem, por exemplo, do topo duplo, de um swing anterior, muitas vezes essa barra ela acaba gerando o quê? Um pullback. Um pullback para quê? Um pullback para subir mais normalmente. Para isso que é um pullback de uma barra ampla. Aí essa movimentação gera o pullback igual lá nos 5 minutos, em outros time frames menores quando você está operando. É uma movimentação até familiar, tá? Por conta também do topo duplo e por conta do tamanho da própria barra. Se fosse uma barra um pouco menor aqui, ó, teria melhor probabilidade de você entrar comprando aqui, pegar uma participação dessa possibilidade. Mas não, acabou fechando com uma barra muito ampla, gerou a possibilidade de correção. Aqui nos 5 minutos, o que você podia observar no dia de hoje? Aí aqui o preço abre dentro daquela movimentação do dia anterior, então você tem aqui a princípio uma lateralidade inicial. Você tem um fundo, você tem uma máxima. Quando que as coisas começam a ficar interessantes? Quando o preço romper essa movimentação. Enquanto ele não romper isso daqui, você não tem projeção, você não pode trabalhar alvo. Se ele fica aqui dentro desse range, você no máximo pode comprar baixo e vender alto. Fora isso não há o que fazer. E aqui, quando ele rompe o topo da lateralidade com essa barra, que é barra continuidade, aí ele pega e vem fazer uma correção. Aí é interessante você também observar níveis de correção, para você buscar aqui possíveis pontos de parada do preço. Aí ele sobe, faz uma correção, essa correção já você tem boa pressão aqui. Ó. Interessante sempre você analisar a formação das barras, 3 boas barras de tendência. Quando o preço vai cair, ele deixa um doji, bastante sombra embaixo, bastante sombra em cima, deixa um segundo doji, depois ele deixa uma barra, quase uma boa barra de tendência, ela fecha quase em 50%, depois uma retomada, uma barrinha de alta, um doji, depois mais doji. Então a subida foi forte, a descida foi fraca. Então você está observando o comportamento das barras. Tá? A título de alvo, aqui seria o segundo alvo e depois aqui seria o terceiro alvo dessa movimentação. Ele deu. Aqui eu posso apagar. Outra coisa que você pode fazer, observando que a correção está um pouco mais difícil, ela não está com a mesma pressão que ela subiu, é traçar a Fibo e observar que a retração dessa movimentação veio até o 61.8. E aqui, pessoal, depois começou a ter uma mudança na pressão das barras. Como que você consegue observar essa mudança? Observando a formação das barras.
Aqui eu tenho um doji, depois aqui eu tenho uma barra de tendência, uma segunda barra de tendência, uma terceira barra de tendência. Essa terceira barra de tendência já está rompendo. O corpo dessa barra já fecha, né, bem para cima do ponto, né, de onde a gente poderia, por exemplo, iniciar uma correção, né, que seria, por exemplo, o preço testar, deixar um pavio aqui, às vezes fechar aqui como uma barra contida dentro dessa máxima, né, aí na perda da mínima, né, seria, por exemplo, aqui uma L2, né, todo topo duplo, né, ele acaba sendo uma L2, né, uma segunda tentativa de retomada, né, que é a primeira, aqui seria a segunda. E aí, né, igual mais ou menos esse movimento aqui, ó, uma boa barra, ela já tem boa parte do seu corpo fechando fora. E aí a barra seguinte tem continuidade. Quando você vê isso daqui, você tem que também trabalhar movimento projetado, né, segundo alvo, pelo menos, né, para você estar pensando aqui como possibilidade, já que o preço está ganhando força, está ganhando pressão, virou o que? Um microcanal. Microcanal migra normalmente para canal estreito e provavelmente ainda assim teria continuidade, ainda subiu 27 pontos, tá? Depois que você viu 4 boas barras ali, com rompimento, com possibilidade de alvo, tá? Depois ele faz, ele encontra aqui, né, o primeiro e segundo alvo, o terceiro alvo ficou devendo, tá, para esse segundo pivô rompido aqui, e aí aqui já não tinha mais o que fazer. A gente olhou o diário, lembrem do diário, e se lembrarem do vídeo do dia anterior, a gente havia falado que o diário ele fechou como barra sobreposta. Por quê? Né? Porque ele fecha dentro da mínima da barra anterior, né? Fecha aqui, ó. Ele fecha aqui, ó, a barra do dia de quinta-feira, né? A barra de quinta, ela fecha dentro da máxima e da mínima dessa barra. Isso é uma barra sobreposta, porque o seu fechamento está contido dentro da movimentação anterior. Um fechamento com rompimento é isso aqui, ó. Fechamento baixo, longe da mínima da barra anterior. Rompimento. Aqui iniciou um pequeno doji. Ó. Depois rompimento, rompimento, rompimento. Continuidade. Ó. Ele continua fazendo aquilo que ele começou. Mas aqui ele iniciou uma lateralidade. E aí ele podia gerar mais lateralidade, né? Pensando em lateralidade, né, quando você pensar na possibilidade de lateralidade, o Brooks tem uma fala sobre 36, né, 36 barras mais ou menos, daria mais ou menos 1h30. Ele fala também sobre, entre a primeira e segunda hora do dia, do preço marcar, né, nesses dias de lateralidade, marcar uma das extremidades, ou a máxima ou a mínima do dia. E isso funciona também muito bem no nosso mercado. Se você reparar, por exemplo, nos dias que você estiver pensando na possibilidade de lateralidade, por ter visto algo no diário ou visto algo no 60 que te leve a pensar na lateralidade, médias flat, né? Pense nisso, né? E do preço encontrar a máxima ou mínima do dia, né? Nesse período, tá? Então aqui também acabou tendo, né, 3 puxadas, né? 1, 2, 3 puxadas. Depois topo mais baixo, e aí ele inicia, né, um movimento corretivo um pouco mais forte, tá? Aí tem uma boa perna de baixo agora, voltou a subir, você pode mais uma vez traçar fibo, né, já que você está agora numa perna ampla de baixo, está subindo. Veio até o 38,2, quase 50%, nada mais do que isso. E aí ele faz uma nova mínima, né? Se ele faz nova mínima, você vai esperar que ele suba menos para que ele caia mais. Ele não fez isso de imediato, ele acabou fazendo nova máxima. Aqui as coisas começam a ficar mais confusas ainda. Por quê? Porque isso daqui é triângulo expandido, né? O preço acabou de renovar a mínima, certo? Renovou mínima, aqui, mínima prévia, renovou máxima. Pronto, aqui fica confuso, né? Porque agora eu não sei se ele vai travar aqui ao meio e vai voltar aqui para testar o topo, né, para fazer uma wedge. Eu não sei se ele vai vir renovar a mínima para depois vir renovar a máxima. Aqui fica bem complexo. Esse é o pior cenário que tem para a gente pensar em operar, né? O cenário que o Stormer chama de Search and Destroy, né? E aqui ele fez uma wedge, que é um movimento familiar. Depois ele deixa um fundo mais alto, muda a estrutura, né? Então, pelo menos de maneira pequena, dá para você operar de maneira mais leve. Quando você vê a ideia de triângulo expandido, é melhor operar mais leve. Ele faz um topo, faz um fundo, renova a máxima. Então, a partir daqui, se ele corrigir menos, né, não renovar a mínima prévia, quando ele voltar a subir, ele pode fazer nova máxima, né? E acabou fazendo isso mesmo, tá? Então, ele faz nova máxima, não renova a mínima, faz nova máxima, não renova a mínima. Então a estrutura de alta é mantida, né, saudável. Aí se você compra aqui, né, você tinha a possibilidade ainda de pegar alguns pontos. Tá? Mas por fim isso daqui virou só um triângulo expandido com lateralidade, né? Quase que aquela ideia, né, de um diamante, se você afunilar um pouco, né, essa movimentação aqui, né?
Tá? O triângulo se abre, né? O triângulo se fecha. Mas é interessante porque isso daqui é um modo rompimento, né? Assim como toda lateralidade acaba sendo um modo rompimento, tá? Então, o rompimento isso aqui pode gerar algum tipo de aceleração, beleza? Então agora a gente conversa um pouco sobre o índice, tá? O índice, pessoal, mesma ideia, né? O preço do dia anterior fechou contido dentro das máximas e mínimas da barra anterior. Isso aqui é a descrição do Brooks para barras sobrepostas. Barras sobrepostas é o indício de lateralidade, tá? Se eu tenho um indício de lateralidade no diário, eu posso ter um doji, né, com a barra seguinte. Não foi um doji? Não, não foi, né? Até tem um corpo de tendência aqui de baixo. Mas, por exemplo, se eu tenho um doji, que é quase que uma cruz, né, uma barra pequena, então o preço ele pode ter subido, ó, aquela ideia da primeira 1h30 ele pega, faz uma movimentação extrema, né, e aí ele encontra algum ponto de parada, e a partir dali, daquele ponto de parada, ele começa a reverter. Às vezes tem uma volta em V, às vezes ele trava no meio, ele vem aqui embaixo, ele volta a subir, né. Dias de lateralidade, né, geralmente a gente acaba encontrando a extremidade do dia nessas 2 primeiras horas. Então se liguem nisso, é uma dica bacana para você fazer de backtest aí ao final de semana, tá? E aí ele abre num gap de alta, né, e inicia uma movimentação de baixa, tá? 60 minutos, né, o preço estava onde? É sempre legal, né, você ver ali onde está o preço nas primeiras barras do dia. Nos 60 minutos, pessoal, o preço abre aqui, ó, barra 1. E aí a barra 1 fecha numa movimentação de baixa, a barra 2 tem continuidade na baixa, né, então ela tem rompimento, tem gatilho, só que olha a localização, né? Para quem já viu muitos vídeos, sabe que quando o preço para mim está entre a 20 e a 50, ele está numa trap zone, ele está numa região de lateralidade, tá? Essa é uma região de lateralidade comum. Se você fizer backtest e voltar, você vai observar que muitas vezes com o preço aqui, ó, nessa região, ele fica lateral, tá? Então, se muitas vezes ele faz isso, você começa a esperar a lateralidade, e não ampla continuidade, tá? Beleza? Aí a terceira barra do dia, que foi essa barra aqui, ela fecha contida. Pronto, né? Aqui virou uma confusão. Por quê? Porque para eu andar mesmo, agora eu preciso sair dessa região. Preciso romper agora esse fundo, ou eu preciso vir mais para cima. Aqui tinha uma POC, né? Então aqui ficou um cenário um pouco mais complexo para você, né, tá operando, tá? Você viu 60 minutos, né? Uma barra de baixa, né, e depois continuidade. Chegou aqui, né, você tinha que ligar o start da possibilidade de lateralidade. Agora, pessoal, por exemplo, para segunda-feira, o que é isso daqui? A 9 está junto com a 20, né, aqui, estão completamente de lado. As médias são o quê? Rastreadores de tendência. Como que elas funcionam, né? Conforme o preço se desloca para uma região, né, geralmente quando a gente tem gap, tem uma boa movimentação do preço, uma boa aceleração, as médias ganham algum tipo de alinhamento, elas ganham um pouco de direção, um pouco de afastamento, né? Elas ficam dessa maneira. Quando o preço não apresenta amplo deslocamento, né, quando ele se move assim, ó, mais lateral, normalmente é quando a gente tem lateralidade. E aí o preço ele se desloca um pouco para cima, um pouco para baixo. Aqui é falha, né, é mais fácil, você ganha mais apostando na falha de movimentações. Se você vende aqui, por exemplo, em uma nova máxima, você lucra um pouco. Se você compra aqui numa nova mínima, você lucra. Se você vende numa nova máxima, né, você lucra, tá? Então, em lateralidades, né, a forma de operar acaba sendo diferente. E aí é legal você ter esse insight aqui, quando você vê as médias, né, sem direção, saber que o preço também pode ficar também sem direção, beleza? Então, aqui vou trazer antes aqui o 15 minutos, só para iniciar uma ideia, né? Eu também mantenho 15 minutos, né? É sempre interessante você manter o estudo do 15 minutos durante o seu dia, durante sua análise, durante a sua rotina de estudo, né? Porque você tem que fazer essa revisão de mercado, para quê? Para que você ganhe padrões. O dia aqui, pessoal, anterior, ele fecha, né, com um canal, microcanal de baixo. Por que um microcanal, né? Porque eu tenho uma barra de tendência, uma segunda barra de tendência, uma terceira, uma quarta barra de tendência. Beleza, eu tenho um microcanal. Por que ele é um microcanal? Porque as máximas das barras não vêm acima das máximas das barras anteriores. Os fechamentos das barras são abaixo da mínima das barras anteriores, tá? E aí eu tenho a possibilidade de quê? De um microcanal. Microcanal não tem pullback, né? E microcanal, normalmente, ele migra para quê? Para um canal estreito. Ele acaba tendo uma primeira tentativa de correção.
é quando o preço vem acima de uma máxima anterior, por exemplo, pela primeira vez. Então eu tenho aqui, né, a minha possibilidade, por exemplo, de uma H1. Essa H1 ela acabou acontecendo hoje com a abertura, né? Se você observar aqui, é como se essa movimentação aqui desenhada, né, ela fosse uma barra de alta, né? E aqui, ó, você tem o preço vindo acima, né, da máxima dessa barra, certo? Então isso aqui é a primeira correção do dia, tá? Se você volta um pouquinho, né, tinha também uma POC aqui, ó. Se você estender o preço, abriu pouca coisa abaixo dessa POC, pressão de baixa, micro canal, possibilidade de quê? De canal estreito. Canal estreito a gente aceita até 3 barras de reversão, né, 3 barras contra a nossa movimentação de canal estreito. Passou disso daí, deixa de ser canal estreito, né, e muda a estrutura, tá? Mas, pensando em ciclo de mercado, temos aqui micro canal, possibilidade de canal estreito. Então, tinha possibilidade de uma movimentação de baixa. Beleza? Aqui, eu tenho duas barras de baixa, né? Duas. Tem uma barra de correção, uma barra de alta. Então, tudo bem, estou num canal estreito mesmo, né? Eu já vi que aqui eu tenho uma H1, certo? Aqui eu tenho uma H2, a segunda tentativa de retomada. Essa segunda tentativa de retomada foi frustrada, né, pelos vendidos, né? Os vendidos entraram pesado aqui e geraram um rompimento. Tem gatilho e ampla continuidade, tá? Essa movimentação aqui, né, de baixa, ela é toda, né, construída dentro de um canal estreito de baixa. Então tem o micro canal e pouco depois canal estreito. Quando que esse canal estreito termina? Quando eu tenho 4 boas barras de alta ou 4 barras de alta, né, porque precisa mudar a frequência das barras, tá? Beleza? Então, agora a gente dá uma olhada lá nos 5 minutos. Depois só lateralidade, né, pessoal? De novo, ó, só que agora no 15. As médias estão com direção, pessoal. Média móvel de 50 tem direção? Não, média móvel de 20. Média móvel de 9, tá? Médias todas juntas, isso aqui tem direção? Não. A maioria dos rompimentos aqui falha. Aqui, né, as mínimas anteriores passam a ser relevantes, assim como os topos anteriores. Por quê? Porque às vezes dentro de uma lateralidade mais ampla, você acaba encontrando uma lateralidade, ó, menor. E aí, ó, se você começa a fazer esse estudo, né, um estudo mais complexo, né, mas é uma forma de operar, e aqui é a forma mais complexa, né, que tem de operar. O Brooks nem coloca isso aqui no Best Trades, porque isso aqui é a parte mais complexa, né, é o livro que acho que as pessoas mais precisam ler para começar a entender, pelo menos para mim. Né, de entender que você não pode estar entrando alto. Né, e fazer backtest, isso aqui é muito importante. Normalmente, né, em lateralidades, rompimentos falham, né? Isso é um texto que você escuta. Aí, ó, se você tem aqui, eu tenho a mínima, tenho a máxima, tá? Na lateralidade. Beleza, eu sei que se o preço vier abaixo dessa mínima, ele vai falhar, então eu tenho que procurar algum padrão de compra, ou posso deixar, né, já uma ordem aqui, para essa ordem ser pega, manter um stop aqui, por exemplo, 2 vezes a distância da barra, tá? Para pegar ali um retorno à média, beleza? Eu tenho aqui, o preço não veio, né, nem acima da mínima, nem abaixo da máxima, tá? Não teve isso, tá? Não teve essa possibilidade. Mas, se eu pegar mínimas anteriores, ó, como essa ou como essa, quando o preço veio abaixo de barras, ele apresentou um movimento de reversão. Depois aqui ele também não veio mais abaixo dessa. Beleza, então ele deixou essa daqui, ó, ele veio abaixo de barras, aqui também não veio mais, mas depois que ele veio abaixo de barras, ele apresentou o movimento de reversão. Isso aqui é interessante você ter essa sacada para a lateralidade. Aqui ele deixou um topo, não voltou. Aí ele faz um movimento de correção, deixa um topo aqui. Quando ele veio testar esse topo, ó, ele acaba gerando uma movimentação de correção. Aí ele deixa o outro topo. Quando ele vem acima desse topo, ou desse topo, ou desse topo, ou desse topo, ele não tem continuidade. Ele acaba chegando nessa região e falhando. Depois ele gerou o movimento de baixa, tá? Então isso aqui é interessante você fazer backtest para você, né, se adaptar e entender, né, que você não pode estar buscando continuidade de maneira alguma de lateralidade. Tá? Deixa eu só tirar esses fibos aqui. Aí, pessoal, aqui nos 5 minutos, né, o que você enxerga? Né? Aqui nos 5 minutos já tinha uma POC aqui, ó, essa barra 1, tá? Ele abre já pouco abaixo dessa POC. POC é o preço abrindo abaixo dela, ela é uma resistência. E aí ele deu uma oportunidade de venda por contexto, somando aquele contexto do 15, né? Você tinha lá no 15 minutos, isso daqui é o que? É um micro canal. Aqui essa movimentação é o que? É um canal estreito. Por quê? Porque ó, você já vê 2 barras de correção. Você vê boa tendência, correção curta.
boa tendência, uma barra de correção, boa tendência, uma barrinha de correção, tá? Então aqui, ó, aquela movimentação lá do 15 minutos que era um microcanal, aqui é um canal estreito já, tá? Como o canal estreito, né, teve uma movimentação de baixa, uma barra só de alta, ó, e retomada. E aí aqui já dentro do intraday, né, fica um pouco mais claro aqui, a partir dessa movimentação. Ó. Por quê? Porque aqui, ó, gerou outro canal estreito, ó. Barras de tendência, tá? Todas elas sem que as máximas viessem acima das máximas anteriores. Para quê? Para não contar tentativa de retomada, né? Quando a barra vem, por exemplo, acima da máxima da barra anterior, assim, ó, isso aqui encerra, né, a possibilidade de um microcanal. Porque aqui já virou canal estreito. E para virar microcanal, eu preciso ter pelo menos ali 4 barras, né? E barras de tendência, né? Não pode ter um doji ali ao meio também. E aí, ó, como falei um pouco antes, o que você pode ter, né, para se manter a migração de um microcanal para um canal estreito? Para um canal estreito eu posso ter até 3 barras consecutivas contrárias, né, contra essa posição do microcanal. Depois eu preciso de uma retomada, eu preciso de uma pausa, eu preciso de um doji, eu preciso de alguma coisa que pare essa movimentação de alta. Eu tive aqui uma barra de baixa, 2, 3. Depois mais uma barra de alta, 2. Depois retomada, tá? Ponto legal dessa movimentação aqui, né? Tinha aqui essa POC, tinha também aqui, ó, a LTA, certo? Essa LTA daqui de baixo. Então ele abre aqui, essa LTA podia gerar pressão, se renovasse máxima que mudaria toda a estrutura do dia, né? Mas não fez isso. Corrigiu até onde, pessoal? Tem uma boa perna, né? Um microcanal. O preço está subindo, corrigiu até onde? Até a região dos 50%, quase 61,8. Beleza, corrigiu até quase 61,8. Voltou a ter uma movimentação de baixa, deixou um micro topo duplo aqui, certo? Um topo duplo mais baixo, que é melhor para quem está pensando em vender, tá? Deixa um topo duplo mais baixo. E aí, pessoal, quando ele rompe, né, essa movimentação com essa barra aqui, com esse gatilho, você podia também projetar esse topo duplo, né? Você tem uma estrutura que também pode ser projetada. Então, aqui tinha duas formas, né, que você podia trabalhar a projeção. Você podia trabalhar esse primeiro pivô aqui. Rompeu, tem o primeiro alvo. Tem o segundo alvo. Ah, rompeu, entrei meio tarde, tem o segundo alvo. Ah, tá, continuou indo, tem o terceiro alvo. Após o terceiro alvo, já falei para vocês que muitas vezes o preço lateraliza ou mesmo, né, reverte a sua movimentação. Então, após o terceiro alvo do intraday, é melhor você dar uma pausa ali e dar uma pensada no que fazer. Além desse terceiro alvo aqui, ó, daquela lateralidade, lembra? Essa pequena lateralidade com o topo duplo que teve aqui, você também podia trabalhar a projeção dela. Então, segundo alvo aqui, que é um alvo comum de lateralidade, teve continuidade, ó, deu também terceiro alvo desse pequeno pivô rompido ali. Então, deu 2 terceiro alvo. E aí, mais ou menos aquela mesma ideia, né? Pensando na possibilidade de uma lateralidade do intraday por conta lá da barra sobreposta, aqui dentro da primeira 1h30, 2 horas, ó, né? Aqui 1h30, ele acabou, né, encontrando a mínima do dia. E aí razões, né, para que essa região aqui fosse a mínima do dia. Né? Tem forte pressão. O que é esperado aqui normalmente? Que tem aqui uma movimentação de alta para ter uma segunda puxada. Só que a ideia de lateralidade muda um pouco as coisas, né? Por quê? Porque isso daqui é um fundo duplo, correto? Essa região aqui é um fundo duplo. Aí aqui eu tive a possibilidade de ligar uma wedge. Então eu tenho essa puxada, uma grande swing, uma segunda puxada, uma pequena perna e uma terceira puxada. Então aqui eu tenho uma wedge. Aqui eu tinha uma POC, né, que é uma POC de suporte, o preço está abaixo dela, né, então tem essa POC aqui, como suporte a movimentação do preço, que pode voltar a ser defesa, né, já que as POCs são esses pontos de controle. E aí, ó, analisando barras, quando você teve a possibilidade de wedge, você teve uma boa aqui, 2BR. Né, aqui é uma 2BR, correto? É um trade em scalp para retorno às médias. A princípio, né, trades contra tendências são trades scalps. Você não sabe se isso aqui vai ser só uma TBTL, se vai ser só uma lateralidade. Então, 10 barras ali, uma movimentação de alta, beleza, um retorno às médias, a 20, a 50. E aí ele pega e depois faz um fundo duplo, e esse fundo duplo ele acaba sendo mais alto, que é também positivo para os comprados. Por quê? Porque se viesse abaixo aqui, ó, a estrutura de baixa fica mais forte. Né? Novas mínimas, possibilidade mais baixa. Né? Não renovou mínima, falhou fundo, pode vir renovar máxima. E aí ele dá alguns passos, né, mais ou menos como aquela ideia do dólar, de mudar a estrutura. Deixou um topo, né, fez fundo mais alto, que é bom para quem está pensando em comprar, e renovou máxima. Pronto, aqui a estrutura mudou. Então aqui, né, agora, quando ele faz correção, você pode estar pensando em comprar. Tá? Para quê? Para que o preço renove máxima. Então
Subiu, renovou máxima, corrigiu, renovou máxima, corrigiu. Às vezes você tem pouco espaço, às vezes não é legal você estar entrando, mas a lógica da movimentação você tem que compreender, tá? Aqui, para renovar a máxima, você entrar aqui, por exemplo, pelos 5 minutos, não seria tão interessante. É porque a máxima já estava bem aqui, ó. Tem um stop aqui, né, para uma máxima de pouquíssimos pontos, né? Depois pagou um pouco mais? Pagou, mas de uma movimentação um pouco mais difícil, né? Tá? Aqui dava para você também pensar que teve 3 puxadas, né, depois dessa retomada. Você tem uma, certo? Você tem 2, você tem 3 puxadas, certo? Então aqui você tem uma wedge, tá? Uma wedge acaba sendo, né, a possibilidade de uma wedge bear flag, né, porque ela é uma wedge bandeira de baixo, tá? Ela não é uma wedge top, porque ela não está numa região, né, de máximas ali. E aí, ó, você tem aqui depois das 3 puxadas, ó, uma possibilidade de 2 pernas de baixo. Essas 2 pernas de baixo pararam na pocket de suporte. Aqui de novo, né, você tem 3 puxadas, ó, uma movimentação de alta, uma correção. Ó. Você tem uma L1, certo? Desceu, voltou a subir, ó, correção, L2. Desceu, voltou a subir, L3. Tá? A partir da L3 você tem uma wedge, mesmo que você não consiga ligar as linhas em contagem de barras, você tem isso. E se você viu uma boa perna de baixa, né, você está pensando que essa movimentação pode falhar, né, nessas regiões aqui de 50%, para quê? Para uma continuidade de baixa. Por quê? Porque a última perna que você viu, né, ela teve pressão vendedora. Você também pode, de novo, né, mais uma vez, traçar a Fibonacci, ver até onde parou, né, veio até a região do 61.8 e depois corrigiu. Tá? Por fim, né, só aquela lateralidade ali do 15 minutos. Né? Então, interessante sempre você observar que em possibilidade de muitas barras sobrepostas, essas regiões aqui seguram demais o preço. Tá? Beleza, pessoal? Então, para o dia de hoje foi isso. Conforme havia prometido, né, para o final de semana vai ter o vídeo sobre MTR, que é um presente para vocês, né, para a galera aí, para os 2.000 inscritos. Novamente, obrigado né, pela confiança aí no trabalho. Então vai ter um vídeo bem bacana aí para vocês sobre MTR, estou revisando ainda o material, fiquei lendo essa boa parte hoje à tarde, né, para não deixar falhar nenhum ponto ali com vocês, para ficar alguma coisa de boa qualidade. Então, prepara caneta e papel aí para vocês anotarem, né, essas questões. E o nosso fechamento de mercado de final de semana, né, que é um de costume, né, para a gente pensar em ideias e possibilidades para a semana, né? E aí a gente vai analisar o semanal ali e alguns gráficos um pouco maiores, beleza? Então, era isso, pessoal. Um bom final de semana, boa sexta, restinho de sexta aí para vocês e até mais. Valeu!